Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas de novo, o CFO da Trading com Dados. E aí, galera, o Vitor aqui. E hoje a gente vai falar sobre distribuição normal. Esse assunto é um pouquinho chato, é um pouquinho técnico, mas a gente vai querer trazer alguns insights que esse assunto tem e que leva para você umas novidades sobre o mundo de ações, sobre todo esse panorama. Então, o Vitor vai falar aqui sobre o estudo que ele fez de distribuição normal a partir de dados de ações. Então, Vitor, manda aí. E aí, pessoal, tudo bem? Cara, então, isso é um assunto meio chato, né? Eu reconheço que é um conceito um pouco técnico, meio difícil de definir, e por isso muitas pessoas acabam fugindo dele. Mas quando a gente fala de distribuição no mundo da estatística, eu estou tentando, de alguma forma, entender como alguma característica, né? Como alguma particularidade de uma população, vamos dizer, se comporta, tá? Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma população de 10 mil pessoas. Eu quero pegar a altura de todas as pessoas. Como que a altura das pessoas vai estar distribuída? Será que vai ter mais pessoas mais altas? Será que vai ter pessoas mais baixas? E provavelmente não vai ser assim. Provavelmente a grande maioria das pessoas vai ter uma altura ali no meio. Vai ter ali mais ou menos 1,70, 1,80. Se a gente pensar no Brasil, é mais ou menos isso. Vai ter pessoas mais baixas, com 1,50, 1,60 talvez, e pessoas mais altas, com 1,90 m, 2 metros. Isso é distribuição. Então você quer dizer que é assim, para toda a problemática que a gente tem hoje, considerando uma amostra significativa aqui, a gente consegue entender que sempre existe uma grande massa dessa amostra que está em um determinado valor. E tirando esse determinado valor, existem extremos, tanto para baixo quanto para cima. Isso. Só que assim, esse é o caso de você falar da distribuição geral, como um conceito geral. A distribuição, ela pode estar concentrada no meio. Pode ser que sim, ou pode ser que não. No caso que eu dei, foi o exemplo de uma população, né, de seres humanos. Se você pegar uma população de animais, provavelmente vai ser parecido. E por que isso? Porque a natureza, e isso são fenômenos observados já há bastante tempo, a ciência percebe que a natureza tem o que a gente chama de distribuições normais. O que é uma distribuição normal? Então, repetindo o caso que eu estava falando, por exemplo, da altura das pessoas. A grande maioria das pessoas vai ter suas alturas ali no meio. Elas não vão ter... A maior parte das pessoas não vai ter altura nos extremos, né? Tipo, vão ser muito altas ou muito baixas. Vai estar lá no meio. Isso, basicamente falando, é o que veio a ser conhecido como distribuição normal, né? Ou distribuição gaussiana. Certo. Graças ao matemático o Gauss, que ele conseguiu expressar esse fenômeno. Ele teorizou esse fenômeno, exatamente. Ele criou a equação que determinava essa distribuição. Entendi. Como é uma distribuição muito comum na natureza, ou seja, qualquer coisa que você olhe, a distribuição do tamanho das árvores, a distribuição da altura dos seres humanos, a distribuição de probabilidades de alguma coisa muito comum acontecer, tende a ser distribuição normal. Essa é uma distribuição que as pessoas olham muito para ela. E existe um questionamento no mercado financeiro, no mundo todo, das pessoas quererem saber se a distribuição dos retornos das ações segue a distribuição normal. Tipo, será que isso de fato acontece? Cara, eu não sei. Então, Vitor, eu queria... Tem pessoas que acham que sim, tem pessoas que acham que não, sabe? Então, para o pessoal deixar mais claro para todo mundo aqui. Então, a sua hipótese aqui é tentar provar que o retorno sobre as ações é uma distribuição normal. Ou seja, que isso significa que a maioria das ações vão ter um valor X, que em geral é o valor de retorno para elas. É isso? E vai ser um valor médio e não vai variar muito. Isso. Ou seja, o tanto que ela varia para cima é o mesmo que ela varia para baixo. Cara, é uma hipótese, não sei. E foi pensando nisso que eu fiz esse estudo aí, putz, nem lembro quando, faz um tempo já, faz acho que mais de 1 ano e meio, que a hipótese era justamente essa. Certo. Dadas algumas ações no mercado
brasileiro, será que o retorno dessas ações segue uma distribuição normal? Né? Eu lembro até as ações que eu usei. Foi Equatorial, Itaú, Lojas Renner, Vale, VEG, Energias Brasil, Bradesco, dentre outras. Uhum. Então, o que é que a gente fez na ocasião? Você pega o histórico inteiro dessas ações, dos retornos, não inteiro, né, mas aí vamos dizer nos últimos 10 anos, pelo menos, de Certo. como essas ações variaram, né, os retornos diários que elas tiveram. Você monta esse gráfico para ver, tipo, beleza, nesse período inteiro, né, qual foi a quantidade, mais ou menos, de cada retorno que aquela ação teve. Então, será que aquela ação teve mais retornos de 1% ao dia? Será que ela teve retornos mais de 0,5% ao dia? Fazendo esse gráfico, eu consigo ter essa ideia. E aí, depois, vendo o formato do gráfico, eu consigo responder se o retorno daquela ação está seguindo a distribuição normal ou não. Entendi. Basicamente é isso. Entendi. E indo para o resultado desses testes que você fez, o que você conseguiu observar? Cara, eu tinha lido já em alguns estudos lá nos Estados Unidos, pessoas tentando fazer coisas semelhantes, eles viam que variava um pouco. Às vezes eles encontravam distribuição normal, às vezes eles encontravam distribuição log normal. O que é uma distribuição log normal? Basicamente falando, a log normal é como você... Ela é uma distribuição que ela é um pouco inclinada para os lados. Então pensa assim, como eu falei, na distribuição normal, uma característica interessante dela é que ela é simétrica. Então, o mesmo que você tem, vamos dizer, de população com valor muito alto, é o mesmo valor que você tem de população com aquele valor muito baixo. Então, voltando para o caso lá da população que eu estava dando, né, da altura da população, numa distribuição normal, o mesmo percentual de pessoas que eu tenho mais altas seria o mesmo percentual de pessoas mais baixas. É uma característica da distribuição normal. Né, e ela estaria girando ali em torno da média. Numa distribuição log normal, o que é que acontece? Vai estar um pouquinho mais inclinado. Né? Ou as pessoas vão estar um pouco mais inclinadas para serem mais altas, ou vão estar um pouquinho inclinadas para serem um pouco mais baixas. No mercado financeiro, isso é uma hipótese válida. Né? Tipo, você parar para pensar, isso pode acontecer. Às vezes você pode ter uma ação, você pode ter um papel que ele está um pouco mais inclinado para a alta. Pode ser que ele suba mais, porque ele teve ganhos mais expressivos ao longo do tempo. Exato. Será que isso é válido? Né? E para o mercado americano, de fato, isso acontecia às vezes. Certo. A nossa ideia é, será que isso se repete para o mercado brasileiro? E aí, pegando algumas ações, foi isso que a gente tentou validar. Cara, a gente viu que as distribuições elas se parecem muito, tá? Algumas se parecem com a log normal, mas ela é uma log normal tão sutil assim que você chega à conclusão que talvez uma distribuição normal já consiga talvez modelar aquele caso. Certo. Né? Qual que é a nossa conclusão no fim das contas? Usa a distribuição normal que você está bem, que você consegue entender bem aquele efeito, tá? Essa foi a nossa conclusão. E assim, pegando aqui uma pergunta que muita gente vai fazer ao escutar esse podcast, que seria no que esse estudo de distribuição normal consegue me ajudar no meu dia a dia, analisando o meu portfólio. Para minha vida, né? Isso, analisando as ações que eu tenho, se eu preciso fazer troca, se eu não preciso. Cara, como que você usa isso para sua vida? Primeiro, é um gráfico bonito. Se você quiser, pode até imprimir, colocar na moldura e colocar na parede do seu quarto. É um gráfico bem bonito de se olhar. Mas assim, falando sério, eu acho que tudo que a gente está fazendo aqui, que a gente já fez e que a gente pretende fazer também, inclusive pegando o gancho do podcast passado, a gente está vendo muito como usar essas técnicas de análise de gráfico e tal para entender as ações. Isso. E por que é isso? Porque a gente crê profundamente que se você consegue entender o comportamento das ações do mercado financeiro como ninguém, você consegue entender assim, cara, por que ele está subindo, por que ele está caindo, ou de que forma ele está subindo, ou como aquilo está oscilando ao longo do tempo. Você consegue tomar melhores decisões. Então, se eu sei, por exemplo, que uma ação como
a Petrobras ela segue mais uma distribuição normal do que alguma outra ação que é muito mais volátil, isso pode me passar uma mensagem. Não que esse seja o caso, tá? Eu não sei se de fato a ação da Petrobras acontece isso com ela, mas pode Hipoteticamente ser, falando. exato, pode ser que seja o caso. Qual que é a mensagem que isso me passa? Que se de fato essa distribuição ela é normal, ela é simétrica, o percentual de retorno que está acontecendo para cima é o mesmo percentual de retorno que está acontecendo para baixo. Então, no fim das contas, ela é uma ação em que os retornos ficam, vamos dizer, empatados. Né? Parece que ele não está subindo ao longo do tempo, ele não sai do canto. Isso Tipo assim, significa... o tanto que ela subiu, ela pode cair também. Certo, Entendeu? certo. Mas então eu não posso dizer que essa ação ela é uma ação menos volátil. Não é isso. Não necessariamente. Não necessariamente. Você teria que ver o formato o formato do histograma, como a gente fala, né? Que histograma é o gráfico da distribuição. Você tem que ver o formato dele exatamente. Porque às vezes você tem um formato em que ele é muito acentuado, vamos dizer. E aqui falando termos mais técnicos, tá, pessoal? Quem tiver entrando agora nesse mundo, não se preocupe em saber esses termos exatamente, mas assim, para quem conhece a ferramenta histograma exatamente, vai se situar, vai saber o que a gente está falando aqui. Se você tem um histograma muito acentuado, né, que ele é mais concentrado no meio, né, isso daqui é mais fino, vamos dizer, e o gráfico ele sobe mais. Sim. Isso é um indício de que os retornos estão concentrados mais no meio, ou seja, estão mais concentrados mais na média. E isso, de fato, pode ser um indício de que a volatilidade lá para aquele papel ela é menor. Entendi. Né? À medida em que esse gráfico ele vai caindo, ele vai ficando mais aberto e mais suave, e isso já é um indício de que eu estou tendo retornos e variações diárias que se aproximam das extremidades daquele gráfico. Que aí é exatamente o contrário. Né? São ações que são tende a ser tem mais variações voláteis. mais bruscas. E de fato, se você pegar o estudo lá atrás, né, a gente pode pegar algumas ações aqui e comparar, por exemplo, pega um Equatorial, que é uma ação relativamente estável, você vê que tem poucos outliers, né? Você tem poucas variações que vão aí nos extremos. E se você compara com uma ação mais volátil... As caudas se estabelecem sempre com pouco volume de dados, né? Exatamente. E Perfeito. a parte do meio sempre é que condensa maior número Exatamente de dados. isso. Pega o caso da Vale e da Petrobras, por exemplo. Vê como as caudas desse Estão mais gráfico populadas aqui. estão mais populadas. É interessante fazer o paralelo com o que a gente está falando lá na frente, lá no caso da população, vamos dizer, de uma cidade fictícia com 10 mil pessoas. Né? Se eu tenho mais pessoas que estão lá nos extremos, né, que são mais altas, ou se eu tenho pessoas que estão lá no extremo de ser baixinho, lá nos mais baixos, vai acontecer isso com o gráfico também. Certo. Porque eu vou ter mais pessoas nas extremidades. Sim. Mas se eu não tenho ninguém nas extremidades, se eu não tenho ninguém muito alto, se eu não tenho ninguém muito baixo, vai estar todo mundo ali concentrado no meio, vai estar todo mundo ali numa altura parecida. Qual que é o efeito disso no meu gráfico? Eu vou ter um gráfico que ele está muito concentrado ali, na média, né? E o valor da média ele está lá em cima. Então, pessoal, aqui eu acho que, querendo tirar uma conclusão para a gente, vamos usar histograma, fazer a plotagem aqui de retornos de ações, e as ações que têm uma distribuição normal com caudas baixas tendem a ser ações que têm menos volatilidade ao longo de um tempo específico. Tá? Já as ações que têm as caudas do seu histograma com um volume muito maior, significa que são ações que sofreram efeitos de volatilidade muito maior. Tá? Então, acho que basicamente é isso que dá para tirar daqui. E só relembrando que o estudo que a gente está falando chama distribuição de retornos dentro do site da Trading com Dados. Tá? Se você procurar no Google distribuição de retornos diários de ações Trading com Dados, você vai encontrar. É o primeiro que vai aparecer, né? Isso, é o primeiro.
Mas assim, não se limitem ao que está dizendo no estudo. E eu acho que o interessante daqui do podcast é instigar vocês com novas temáticas dentro da ciência de dados aplicada ao mercado financeiro. E aí, com isso, vocês conseguem pegar os códigos que tem aí na internet, até mesmo no Git nosso, e a partir disso plotar para vocês, para os seus casos reais aí do seu portfólio, né? Exato. Eu acho que a nossa intenção aqui é tentar trazer um conceito que ele é um pouco cabeludo, digamos assim, né? Um conceito que ele é um pouco difícil de explicar e mostrar que ele é bem útil, sim, na análise das ações e que pode trazer conclusões. Se vocês pegam esse tipo de dado, né? A distribuição por histograma dos retornos, e colocam isso em conjunto com o que a gente já falou no último episódio sobre correlação, aí vocês já conseguem estabelecer, eu tenho um portfólio aqui de 10 ações, onde a distribuição delas mostram que 5 são muito voláteis, 5 não são muito voláteis, e aí aplicando a correlação, você fala, dessas 5 aqui que são muito voláteis, eu ainda tenho 3 que têm uma alta correlação. Então, em teoria, seria bom você olhar com um olho mais atento para esses 3 ativos e talvez buscar a manutenção deles, né? Mas Perfeito. E aí vai depender da pessoa na hora que ela está montando o portfólio, o que exatamente ela quer. Né? Se ela quer diminuir o risco dela, mas ao mesmo tempo diminuir o retorno, ou o quanto ela está disposta a assumir volatilidade, a assumir risco, para conseguir aumentar os seus retornos. Mas, de novo, gente, a gente sempre foca aqui em todas as técnicas de ciência de dados que vocês podem usar para, eventualmente, tomar uma decisão mais assertiva. Mas sempre tá com vocês esse tipo de decisão. Então, a gente aqui mostra quais são os estudos, quais são as técnicas, as ferramentas, né? No fim das contas, a quais pessoa são os códigos, e aí no final das contas vocês aplicam isso para o seu melhor portfólio e eventualmente tomam as decisões em cima disso. Perfeito, exatamente isso. E aí, pegando o seu gancho, outro conceito muito interessante que a gente vai apresentar em breve é o conceito de risco, né? O que é o risco, né? Como está relacionado com a volatilidade de um papel e depois, como é que a volatilidade está relacionada ao desvio padrão, que é um outro conceito estatístico. A gente vai falar disso em breve nos próximos podcasts. E são também da todos fronteira conceitos, eficiente, exato. Né? São todos conceitos muito importantes que, por mais que seja um conceito técnico, tal, difícil de entender às vezes, são conceitos que a gente sempre vai retornar nos nossos cursos, nos podcasts, nos e-books, etc. Então é interessante saber esse curso, né? Tá na ponta da língua. Isso aí. E, pessoal, aqui fica também uma novidade em primeira mão, que a gente vai começar a trazer convidados aqui para o podcast e, com isso, debater sobre técnicas existentes dentro da ciência de dados, o que é o estado da arte, o que a pessoa pode usar hoje, o que está mais fácil, sabe? E, enfim, a partir dessas discussões, dessas entrevistas, a gente quer trazer para vocês, além de todo esse ferramental, também um pouco do cenário hoje de dados e como que a gente consegue auxiliar vocês a eventualmente entrar no mundo de dados. E não só de dados, mas assim também das finanças quantitativas, vamos dizer, das esferas do mercado financeiro, do pessoal que manja de machine learning, do pessoal que está fazendo machine learning acontecer no Brasil. Então vem muita coisa boa por aí. Isso aí. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu queria agradecer a audiência e até o próximo podcast. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado por ouvir aí e a gente se fala em breve. Abraço.